Fala, meu querido futuro paciente, tudo jóia com você? Você que está sempre buscando querer saber absolutamente tudo sobre esse universo da cirurgia plástica, beleza? Autoestima. Deixa eu contar um negócio, tem mais ou menos 10 anos da minha vida que eu rodo o mundo atrás das melhores técnicas de cirurgia de contorno corporal e cirurgia da mama, e eu quero te contar a minha última descoberta, aquilo que mudou muito da minha visão sobre esta cirurgia. Então você que está pensando em melhorar o contorno corporal, melhorar a silhueta, você, principalmente você, mamãe, teve lá seu filho, a gestação deu aquela estragadinha, ou você que tem a gordurinha localizada quer melhorar, senta aí, curta, compartilhe, clica no sininho para você receber as notificações desse canal maravilhoso, sempre focado e preocupado em trazer o melhor da cirurgia plástica em contorno corporal e cirurgia plástica da mama. Então vamos falar sobre a minha última descoberta em contorno corporal. Roda a vinheta! Queridos, deixa eu falar um negócio pra vocês. Tem mais ou menos aí uns 2 anos, 3 anos que eu tô atrás de entender um pouco melhor dessa técnica, descobri que tinha, né, alguns cirurgiões no mundo que faziam uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Era uma cirurgia que lá, você aí que se lembra da Thalia, se lembra de histórias aí anedóticas de artistas que tiraram costela para melhorar a cintura. E óbvio, isso sempre foi uma coisa meio, de fato, folclórica quase, né? Então descobri que tinham cirurgiões ao redor do mundo, alguns poucos, que faziam essa técnica, e fui lá eu pessoalmente entender exatamente como isso funcionava. E eu vou contar para vocês. Não existe só uma técnica, existem várias, e elas sim, de fato, têm um impacto sensacional no contorno corporal. E aqui eu tô falando de duas abordagens em específico. Uma é o que a gente chama de remodelamento de costela, que é justamente a gente enfraquecer a cartilagem da costela e fazer com que ela se reposicione numa situação mais favorável para a cintura, e outra é de fato a extração da costela. E eu fui entender pessoalmente como essas técnicas, como essas cirurgias ocorriam ao redor do mundo. E a surpresa foi gigantesca. Encontrei um cirurgião extremamente dedicado, o Dr. Manzaneda, lá de Lima, no Peru, e fui lá conhecê-lo pessoalmente e entender como é que isso já faz aí mais ou menos um ano e meio, que a gente foi entender pessoalmente como essa técnica acontecia. E a partir de então, nós começamos a adaptar algumas coisas para nossa rotina, e agora a gente inclusive leva cirurgiões do Brasil para aprender essa técnica, que é remodelamento de costela e extração de costela, lá em Lima, no Peru. E eu vou contar para vocês, de fato é algo muito curioso e anedótico, né? Porque a gente meio que sempre achou que isso é uma coisa folclórica. Se você perguntar aí para cirurgiões plásticos, talvez 8 em cada 10, 9 em cada 10 vão se negar e dizer que essa técnica não existe, mas sim existe e está publicada, já é publicada há alguns bons anos. Inclusive nós estamos republicando esta técnica com algumas modificações de fato. E aí vamos entender um pouquinho como essa cirurgia pode impactar positivamente. A gente precisa entender uma coisa meio curiosa, porque muito se pensou, no impacto negativo, alguma coisa nesse sentido, que sequela poderia trazer. De fato, quando bem executadas, sequelas ao longo da vida são mínimas, basicamente nenhuma, porque se aborda especificamente algumas costelas que não tem muita, digamos, função específica, que são as costelas flutuantes, que ficam ali, né, digamos, as últimas duas costelas, que é a 12ª e a 11ª, que são costelas que não têm conexão com a caixa torácica e não tem uma função específica. E de fato, quando a gente trabalha adequadamente essas costelas, seja com reposicionamento ou seja com extração, a gente consegue melhorar sim a cintura. E é óbvio, aí a gente precisa entender que a cintura é muito importante para o contorno corporal. E a abordagem de costela não é a única forma da gente melhorar a cintura de fato. A gente precisa antes trabalhar uma boa lipoaspiração, a gente precisa antes muitas vezes até utilizar enxerto de gordura nos quadris para melhorar a relação cintura-quadril, para aí sim a gente conseguir chegar ou indicar bem essa técnica. Aí você me pergunta: doutor, mas tem
impacto negativo, sequelas? De fato, não tem. Nas cirurgias realizadas, seja principalmente remodelamento é uma cirurgia em que a gente só enfraquece a costela, só que a desvantagem é que a gente precisa utilizar o corset, né, que é aquela cinta, justamente para reposicionar essas costelas ao longo do tempo. Então a desvantagem em específico é o uso do corset, mas o resultado é bastante positivo, porém é óbvio, também existem limitações, tá? O remodelamento ou a extração de costela isoladamente são limitados se a gente considerar como única abordagem para a cintura. A gente precisa antes, sim, realizar uma boa lipoaspiração, a gente precisa antes, sim, muitas vezes enxertar a gordura no quadril, se o paciente tiver flacidez da musculatura, precisa fazer a correção da diástase, né, justamente para que a gente tenha uma relação adequada entre a cintura e o quadril. E aí eu te digo, se essa cirurgia é bem indicada, de fato a gente tem resultados super interessantes. Tá, doutor, mas me explica só. A gente tem então a possibilidade de enfraquecer a costela, as últimas costelas e reposicionar, ou de retirar. Por que eu vou querer retirar então? De fato, a extração a gente só indicaria em situações em que a gente necessita ou espera uma mudança, um impacto mais visível. Obviamente, quando a gente faz a extração, tem um impacto mais significativo e quando o paciente prefere não utilizar a cinta, não utilizar o corselet, né? Porque na extração a gente fica menos dependente do corselet. E aí é óbvio, a gente tem uma outra desvantagem também da extração, que é uma cicatriz. É uma cicatriz mais ou menos ali de uns 3 a 4 centímetros na região da cintura de cada lado. No caso do remodelamento, a gente não tem cicatrizes visíveis, é basicamente uma cicatriz pontiforme nas costas de cada lado, uma cicatriz menos de 1 centímetro, certo? Então me diga aí, escreva aqui nos comentários se você já ouviu falar desta abordagem, desta técnica, destas técnicas, remodelamento ou extração de costela, e se você faria alguma delas para melhorar aí a sua cintura, melhorar o contorno corporal, melhorar os quadris. Quero saber de você. Guardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!